Estamos de volta com o programa Despertar da Consciência. Estamos na TV Mundo Maior. Este é o nosso terceiro bloco do programa, onde estamos falando sobre a obediência e fidelidade às leis. Sebastião, você concluiu, o nosso bloco anterior falando sobre essa questão até de um exemplo dessas ordens que não se cumprem dentro do quartel, por exemplo, Como que funciona essa questão de ordens que não devem ser cumpridas nessa questão dos elementais? Eles obedecem, eles não obedecem? Como que funciona? Como eu comecei a explicar, eles obedecem às leis cósmicas, não às leis humanas plenamente. Quando nós estamos de conformidade com as leis, eles nos obedecem plenamente. Mas quando distornamos das leis, eles obedecendo às leis cósmicas começam a desmanchar o nosso corpo, por exemplo. Eu quero prejudicar você, falar mal da sua vida, e eles começam a destruir o meu cenário e eu começo a enfermar. Eles estão obedecendo às leis, quer dizer, tirando os seus filhos, os seus irmãos do cenário onde estão sendo agredidos. Porque o nosso corpo é construído de vermes, de vírus, de ultravírus, de seres de invariada ordem, e quando eu começo a perturbá-los, eu construo a doença. E a doença é uma dissociação, a rebelião onde eles estão saindo do meu cenário. E quando eu começo a obediência às leis, a voltar às correntes da vida, como nos ensina Leon Denis, eu começo a convidá-los de volta, mostrando um comportamento respeitoso, consciente, coerente com as leis e responsáveis pela minha evolução e pela evolução deles que estão caminhando comigo. Eu preciso que cada fragmento do meu corpo, como nos ensina Calderaro na obra de André Luiz, a obra No Mundo Maior, evolua com a minha alma, porque as células não são simples fragmentos de carne, mas companheiras de evolução e deve evoluir até o ápice do corpo físico e depois transformar-se em células psíquicas no universo perispiritual. Agora, quando eu destono das leis e quero prejudicar alguém para subir na vida, para adquirir valores, isso ou aquilo, como está acontecendo em nosso país, em nosso planeta, e acontece em várias frequências em todo o cosmos, o que nós chamamos de corrupção. Não é o tamanho, o montante, é o ato, é o delito que nos faz melhores ou piores. Eu posso, então, assaltar o seu tempo para curar você. Isso não é um delito, é um benefício, mas você não está sabendo, você se esperneia de todo jeito. Então você está trabalhando em demasia, quer ver um ser que foi convidado a sair do cenário de trabalho? Allan Kardec. Então para ele ia tirar umas férias, porque estava trabalhando demais, estava esgotando suas forças físicas, e nas férias escreveu o que nós conhecemos hoje como o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele estava tirando ele de um cenário que estava ficando asfixiante para que ele pudesse trabalhar com mais sintonia para concluir aquilo que ele pretendia, porque já era um projeto que vinha por intuição à sua consciência. Mas quando eu assalto o seu tempo, desviando você da sua rota, perturbando a harmonia do contexto, aí a coisa complica para o meu lado. Porque a lei de atração e repulsão são fatos, a lei de causa e efeito, aquilo que eu causo ao meu semelhante, no sentido pejorativo do termo, eu vou responder perante essas leis de harmonia. Então, quando nós pretendemos harmonizar o contexto na nossa visão, talvez estamos desarmonizando na visão dessas leis cósmicas. Para mim, a harmonia deve ser de tal forma, mas para mim e para o outro, para o meu semelhante. Para mim, o bife do urubu deve ser temperado, mas para ele, eu perguntei para ele se ele quer o bife temperado. Então eu preciso compreender o tamanho evolutivo de cada um, a necessidade de cada um, principalmente as necessidades do meu corpo. Eu quero ser vegetariano, nada contra, perfeito. Mas o seu corpo sustenta, ele aguenta trazer elementos sutis que ele não tem mão de obra especializada para transformá-lo nos elementos que ele necessita? Se não tem, eu preciso importar. Por isso que o nosso país, de alguma forma, não é livre ainda, porque ele depende dos outros países. Só é livre o país que é autossuficiente. Aí ele pode se dizer livre. Tecnicamente, ele não estaria na dependência nem de importar, nem de exportar o seu produto no sentido de manter a harmonia, as riquezas distribuídas. Ele faria isso para a permuta ocorresse para fazer amizade com os outros países, a solidariedade existisse, etc. Mas enquanto nós dependemos de outrem, agora trazendo por nosso contexto, enquanto eu dependo do outro para comer um bolo, o prato que eu gosto, isso ou aquilo, eu não sou livre.
porque eu dependo do outro para fazer a minha comida, para arrumar a roupa, para fazer isso ou aquilo. Agora, quando eu vou compreendendo tudo isso e sei me virar, porque nós aprendemos no exército muito disso, aprender a caminhar com as próprias pernas, agora sim eu vou me tornando um ser livre, porque não importa onde eu estou, importa o que eu estou fazendo. Porque a partir do momento que o Cristo ou outros missionários me convidam para uma missão, da onde eu estou, daqui e agora, eu posso ser convidado para ir para outro cenário. Não sei para onde, se é para um planeta menos evoluído que a Terra ou se para mais. Para mim não importa, importa que eu seja útil. Se eu for para um planeta menos evoluído, talvez eu possa ser um missionário. Se eu for para um mais evoluído, talvez eu seja um aluno que vai aproveitar o máximo esses ensinos. Importa que eu estou disposto a ajudar o Cristo na construção e na manutenção da harmonia, do respeito e fidelidade a essas leis em qualquer frequência, em qualquer lugar. Cabe muito uma mudança realmente de visão para a gente, né, diante de todas essas situações que você está trazendo, né, olhando do ponto onde, o exemplo mesmo que você deu da corrupção e tantas outras coisas mais, o pequeno que a gente faz, às vezes a gente se atende mais ao externo, né, ao que a gente está vendo do lado de fora, sem conseguir olhar, mensurar o nosso dia a dia, onde fazemos, como você colocou, eu assalto o tempo do outro, eu acabo tendo atitudes onde eu acabo do lado de fora vendo o quanto é daninho algumas coisas, mas eu não vejo diante do meu comportamento, mesmo que pequeno, o quanto isso também acaba prejudicando, né, o outro e a mim mesmo. Exatamente, por isso que precisamos ter coerência entre o nosso pensar e o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir, porque há uma diferença muito grande entre o que penso e aquilo que falo, entre o que falo e aquilo que sinto, entre o que eu sinto e aquilo que eu faço e assim sucessivamente. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou compreender melhor a necessidade do outro e vou agir com fidelidade a essas leis. Quando eu estou na gerência das riquezas ou do destino de um país, por exemplo, eu preciso me colocar na condição do cidadão. Porque se hoje eu não estou cidadão que está obedecendo às leis que eu estou criando, às vezes como um parlamentar, amanhã eu estarei na condição. Ele pode pensar, eu não vou sair daqui, porque temos que apegar ao poder e fica até a morte física nessa encarnação. Mas amanhã ele vai reencarnar. Amanhã ele vai vir como matuto lá da roça e ele vai receber a aposentadoria com 95 anos com a lei que ele criou. Agora ele vai acabar de aposentar e vai acabar de morrer, se não morrer antes. Sim. Porque ele criou a lei e não sabe que ele vai passar pela mesma lei que ele está criando. Por isso, nós precisamos pensar não apenas em nós, mas em todos, porque eu posso mudar de papel a qualquer momento, em qualquer lugar. E ter aquela certeza que hoje eu sou filho aqui de um bilionário, amanhã eu posso vir, né, carente do necessário, do estritamente necessário para a minha sobrevivência. Eu mudei de cenário, porque a fortuna não é nossa. Os bens não são nossos, nós somos usufrutuários e se fizermos jus a merecer dar continuidade a uma tarefa nobremente começada e agora ser continuada, nós vamos voltar às vezes no mesmo cenário com potencialidades ou propostas semelhantes. Mas nada me garante que eu tenha a mesma riqueza, o mesmo conforto, os mesmos parceiros numa próxima reencarnação ou daqui a pouco. Mas se eu estiver agindo conforme essas leis que regem a harmonia do todo, visando o bem do conjunto, sim, eu posso dar continuidade indefinidamente a um processo. Eu começo agora como alguém que gerencia um microsetor de uma empresa e termino como o dono dessa empresa. E não só de uma, depois eu posso ter 2, 3, centenas. Mas eu preciso estar agindo como se todos fossem meus irmãos. Carne da minha carne, sangue do meu sangue, como se fosse a minha família. Aí sim, eu vou até chegar à gerência de um planeta, de um sistema solar, de uma constelação, de uma galáxia, até chegar à condição de um Cristo cósmico, por exemplo. Sebastião, então assim, na condição de elementais, somos mais obedientes e fiéis à lei do que hoje, nessa forma humana? É isso? Exato, que... Exatamente. Por isso que Allan Kardec, em mais de um lugar no Livro dos Espíritos e em outras obras, coloca que às vezes os instintos acertam mais do que os seres que estão na inteligência. Porque os instintos obedecem cegamente essas leis
mediante aquele contexto. E a inteligência, às vezes, escolhe assim ou daquele outro modo para fazer uma coisa que precisa ser realizada. Mas, ao errar, aprende como não fazer, se assim agir. E, na próxima tentativa, comece a corrigir, porque os efeitos vão ser sentidos na sua própria dimensão. Ok. E se você que está aí em casa acompanhando esse estudo com a gente, quiser adquirir esse exemplar do livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que já está na sua 4ª edição, você pode adquiri-lo através do site odespertardaconsciencia.com.br, também pelos telefones 11 2455 8138, falando com a Neuza Marques, ou 34 3671 2237, falando com a Jussara. E tendo acesso também aos CDs e DVDs, tanto com uma quanto com a outra, e com a Jussara, com a Neuza também acesso à nossa agenda. A Neuza, como disse, aqui em Guarulhos e no entorno, uns 500 quilômetros no entorno, não importando o estado, e a Jussara, responsável por todo o país, na agenda para os eventos. Então, se você tiver interesse, se você quiser ter o Sebastião na sua cidade, entre em contato e também agende um horário. Isso aí, estamos chegando ao final deste bloco, vamos para um rápido intervalo e já voltamos.